Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós mais uma vez para um momento amigo, um momento especial na presença do Eterno. E eu quero louvar e bendizer ao nome do Criador pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Nós já nos encontramos no dia de hoje, no horário das 6 horas da manhã, quase 7 horas da manhã, devido a um problema de internet que nós tivemos. Era aproximadamente 6h40 da manhã, quando nós nos encontramos pela primeira vez nesse dia de hoje para a abertura do propósito de jejum, depois no horário do meio-dia para a entrega desse jejum tão especial em prol da salvação dos nossos familiares, de todos que fazem parte da nossa árvore genealógica, e agora, neste instante tão especial, podemos dizer aí nessas primeiras horas da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, estamos nos encontrando pela terceira vez nesse dia de hoje, para trazer para você aqui algumas, podemos dizer, algumas respostas dentro de perguntas que nós recebemos todos os dias. Várias perguntas vêm através dos e-mails, através também das mensagens enviadas pelo WhatsApp, e eu quero estar aqui trazendo para você um parecer bíblico e também orando em favor de todos. Inclusive, eu quero dizer a todos que você pode, no decorrer de toda essa live aqui, escrevendo na linha do tempo aí o sobrenome da sua família, o nome da sua cidade, para nós estarmos apresentando a todos vocês em oração logo mais no encerramento desta programação, tá bom? Eu gostaria de pedir para você que está chegando, que você possa nos ajudar, deixando o seu like, tá? Que é uma ferramenta indispensável para nós rompermos o algoritmo. Like não é vaidade, like não é simplesmente um desejo, que nós temos para que possamos alcançar visualizações ou algo semelhante. Não é nada disso. O like é uma ferramenta que o YouTube usa para fazer com que o alcance da live venha a ser maior. E quanto mais a live for mais longe, mais pessoas ouvirão as verdades do Evangelho. Até porque é o Evangelho que tem que chegar até as pessoas. É a anunciação da verdade que tem que chegar a todos que carecem da mesma, tá bom? Então, deixa o like, compartilha em todas as outras plataformas das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, também no X, o antigo Twitter, no WhatsApp, no Messenger. Manda para todo mundo, porque esta live está recheada de bênçãos da parte de Deus para nossas vidas, tá bom? Eu quero trazer para você, neste momento, um parecer bíblico diante de uma resposta que essa pergunta eu achei ela interessante, tá trazendo a resposta para você a respeito de Jesus ter dito que João Batista, dentre os homens nascido de mulheres, João Batista, segundo o Senhor Jesus, ele é considerado o maior profeta que passou pela face da terra. E olha que a Bíblia Sagrada está cheia de profetas, hein? Imagine Moisés, Imagine Elias, Nós podemos aí pegar vários profetas, Moisés, Elias, Samuel, E você que vai lembrando aí de outros profetas do Antigo Testamento, pode colocar aí na linha do tempo, para que a gente possa ir interagindo. São vários profetas, que a Bíblia Sagrada mostra o que passou aqui por esta terra. E dentre todos, João Batista foi o maior, Jesus disse. Quem chamou e disse que ele era o maior, não foi um pregador qualquer, foi o Senhor Jesus que afirmou isso. E é sobre este assunto que eu quero falar com você. Porque nós começamos a perceber nas ações, nas palavras, no comportamento de João Batista, o porquê que Jesus disse que ele é considerado o maior nascido dentre mulheres, aqueles que vieram de um ato conjugal, que João Batista, filho de Isabel, Então, você que está nos acompanhando, você que pode, pega a sua Bíblia, que eu quero ler com você uma passagem muito importante, que é registrado, no livro de Lucas, capítulo de número 3. Eu vou colocar na tela para que todos possam, juntamente comigo, ler. Lucas, capítulo de número 3, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para que todos venham ler juntamente comigo. Lucas 3, nós vamos ler a partir do verso de número 10, para ficar mais fácil aí de você compreender o raciocínio bíblico. Lucas 3, a partir do verso de número 10, a Bíblia diz assim, E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem.
E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Verso 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, né? Com o vosso saldo, com o vosso salário. Verso 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Verso 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha que riqueza de palavra, né? Da parte de Deus através de João Batista. Lendo, né, essa passagem juntamente com vocês, nós chegamos à conclusão o porquê que Jesus disse que João Batista foi e é o maior profeta nascido de mulheres. Por quê, pastor? Veja bem, João Batista foi considerado o maior profeta vindo de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele foi considerado por Jesus o maior, porque João desenvolveu aqui nesta terra comportamentos, maneira de agir, palavras, pensamento, forma de interpretar as verdades bíblicas, diferenciado de tudo e de todos. João, ele quando passou aqui por esta terra, a sua maneira de viver, o seu jeito de agir, se enquadrava 100% dentro dos dois maiores mandamentos que a Bíblia Sagrada aponta que quais são eles. João se enquadrou no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. Nós acabamos de ler quando as pessoas de várias camadas da sociedade se aproximavam de João, ele tinha já uma ideologia formada, uma resposta preparada para qualquer tipo de indagação, independente de quem fosse a pessoa que vinham questionar a ele. Por exemplo, a Bíblia diz que a multidão se aproximou dele antes de se batizar por ele, ser batizado por ele, e perguntaram: o que devemos fazer? E João, olhando para aquela multidão, ali tinha pessoas pobres, ali tinha camponeses, ali tinham pessoas da sociedade comum, tinha funcionários, né, que trabalhavam em várias repartições da sociedade daquela época, e ajuntando essa multidão, perguntaram para ele: o que devemos fazer? E João disse: olha, o que eu digo para vocês que vocês devem fazer é o seguinte: se vocês tiverem duas túnicas, duas capas que protegem vocês do frio e também do sol, doe uma. E não somente a capa, se vocês tiverem também alimentos ao ponto que seja além daquilo que você precisa, reparta com aqueles que precisam. Não seja alguém egoísta que simplesmente só pensa em si, só pensa no seu umbigo. Não, você tem duas túnicas, doe uma para alguém. Você tem alimento que é acima do suficiente que você necessita diariamente, doe para alguém, reparta. E a Bíblia diz que não parou por esta multidão, chegaram também diante dele, né, diante de João, os publicanos, e perguntaram: escuta, nós somos publicanos, nós somos cobradores de impostos, e nós gostaríamos de saber o que nós devemos fazer agora que nós estamos sendo batizados por ti. Qual o nosso comportamento a partir de então? E João foi bem claro, dizendo para eles o seguinte: o quê? Vocês não cobrem das pessoas além daquilo que vos foi proposto.
Não peça para as pessoas dinheiro além daquilo que já está determinado pelo Estado, que já está determinado pelo próprio governo do território de Israel e automaticamente por César, porque naquele período era o Império Romano que comandava as terras da região de Israel. Então João disse para os publicanos: não cobre acima do que é para ser cobrado. Não seja alguém que simplesmente passe os outros para trás. Não engane ninguém. Se foi proposto para vocês cobrar a quantia X, cobre a quantia X e nada mais. E, de repente, aqueles publicanos se foram e vieram, a Bíblia nos mostra que vieram soldados. Alguns soldados que faziam parte do povo de Israel e alguns soldados romanos que vinham, né, do Império Romano para trabalhar dentro do território de Israel, porque o Império Romano comandava o mundo naquela época, semelhante nos dias de hoje, que os Estados Unidos, né, é a maior potência mundial e em várias nações da Terra existem bases militares dos Estados Unidos, porque é a maior potência mundial. Naquela época, a maior potência era o Império Romano, que tinha as bases militares dentro do território de Israel. E esses soldados vieram ter com João e perguntaram: olha, e nós? A partir de então, do momento que nós nos batizarmos contigo, o que devemos fazer? Qual o nosso comportamento? E João disse: vocês devem fazer o seguinte, está até anotado aqui, né, a passagem bíblica que mostra Jesus respondendo aos soldados. Eu vou colocar na tela para você ver. Olha aqui, ó, o verso 14. E uns soldados o interrogaram, também dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, João estava dizendo para estes soldados: escuta, não passe ninguém para trás. Não aceite suborno. Não seja um soldado ingrato. Que não seja satisfeito pelo salário que você ganha todos os meses. Não defraudeis ninguém. Não aceite propina, não passe ninguém para trás, leve uma vida de retidão, leve uma vida honesta. Essa era a mensagem de João. E o mais interessante de tudo isso que nós aprendemos com o comportamento de João e o porquê que Jesus disse que ele era e foi e é o maior profeta nascido de mulheres até o presente momento, é que as pessoas vinham até João. E muitos vinham com aquela mentalidade dizendo: pelas palavras, pelo comportamento, pela autoridade que este homem tem, nós temos tudo para acreditar que ele é o Machia, que ele é o Cristo. E só de João olhar para as pessoas e entenderem que as pessoas tinham esse pensamento a respeito dele, a Bíblia diz que João já desviava o olhar das pessoas, da pessoa dele, e lançava as pessoas a olharem para Cristo. João sabia que qualquer tipo de louvor humano para a pessoa dele seria uma maneira de ele estar roubando a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus. João sabia que se ele aceitasse os aplausos das multidões, ele estaria se tornando um roubador da glória de Deus. Então, o que ele fazia quando as pessoas vinham com o pensamento e com a mentalidade de que ele era o Machia, de que ele era o Cristo? A Bíblia diz que ele dizia às pessoas da seguinte maneira: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Este sim, esse é maior do que eu, e eu batizo com água para o arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas a palha será queimada em um fogo que nunca se apaga. Essa era a mensagem de João. João não aceitava louvor humano. João não queria aplausos. Todos que vinham a João com uma certa admiração a respeito do comportamento dele, ele já automaticamente levava essas pessoas a olharem para aquele que é digno de glória, para aquele que é digno de louvor.
E aí você me pergunta, tá, pastor, mas aonde o senhor quer chegar diante disso? Eu quero chegar que João foi considerado por Jesus o maior profeta que passou pela terra, porque a mensagem de João estava embasada em Mateus, capítulo de número 22. Que mensagem é essa? Dá uma olhada. Mateus, capítulo 22, a partir do verso de número 36. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 22, 36. Diz da seguinte forma, olha isso. E deixa eu ler a partir do 35 para você entender a pergunta, né, o contexto da pergunta. E um deles, doutor da lei, interrogou-lhes para o experimentar, dizendo, mestre, isso é Jesus, interrogando Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus disse para aqueles que os interrogavam, desses dois mandamentos depende todo o cumprimento da Torá. Depende todo o cumprimento da Brit Hadashah. Torá, que é o Antigo Testamento, as leis de Deus, os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, com mais os livros proféticos, né, dos profetas maiores e menores. Então, desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por quê? Desse mandamento depende toda a Bíblia Sagrada, tanto a Torá como a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento. E por que disso depende toda a lei e todos os profetas? Por quê? Porque Deus é amor. A base, a essência de Deus é o amor. E quem não ama Deus não conhece quem é Deus. Quem não ama o próximo não conhece e não sabe quem é Deus. E a mensagem de João Batista era exatamente em cima disso, do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. A mensagem de João Batista, ela era fundamentada em cima de 3 pilares, que é esses três pilares que faz com que eu e você venhamos a ter o direito de salvação na presença de Deus. Se você puder anotar, anote. Porque essa mensagem de João Batista, esse pensamento, esse entendimento que João Batista tinha a respeito da palavra de Deus, a respeito da pessoa de Deus, é o que eu e você, o que nós temos que ter em nossa vida para nos tornarmos homens e mulheres agradáveis aos olhos do Criador. Qual era o pensamento de João Batista? João Batista tinha... O primeiro pensamento que ele tinha, anote aí, o primeiro pensamento que ele tinha era o quê? Que sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento não existe novidade de vida. Sem arrependimento não existe arrebatamento, não existe salvação, não existe presença de Deus, não existe transformação. A base da transformação, da salvação, a base do arrebatamento é o arrependimento. Sem arrependimento não existe novidade de vida. E por isso que João Batista, ele bradava no deserto da Judeia, sabe? No deserto da Jordânia, em toda aquela região, sabe? Em volta do Rio Jordão, né? Ele profetizava, ele bradava, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Fazei uma avaliação, análise das vossas vidas, porque muito em breve o reino de Deus será manifesto entre nós. Quem era o reino de Deus manifesto entre nós? O próprio Jesus, que é o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus. O Salvador é o Senhor Jesus. E João ensinava isso. Ensinava as pessoas que sem arrependimento, jamais eles iriam alcançar a salvação. E você que está me acompanhando, você pode ter todos os privilégios dessa vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter um nome badalado na sociedade,
Você pode morar muito bem em um bairro nobre, em uma casa muito moderna e chique. Você pode ter o melhor carro da cidade. Você pode ter o teu nome badalado e estampado nas maiores manchetes de jornais, televisão, internet. Porém, se você não se arrepender, reconhecendo que há falta em ti, como em todos nós existe falta e precisamos estar continuamente nos arrependendo perante Deus, então tudo isso não vai adiantar de nada. Então, a mensagem de João, o entendimento de João, o pensamento de João era que, sem arrependimento, não existe nome no livro da vida. Você consegue compreender? Outro detalhe importante que mostra por que João foi considerado por Jesus o maior profeta nascido de mulheres, é porque a mensagem de João era para que os homens e mulheres e todos os seus ouvintes viessem ter o seguinte pensamento lógico: sem obediência à palavra de Deus e sem a renúncia da própria vontade, todos os esforços seriam em vão. Toda a prática religiosa seria perda de tempo. Porque os fariseus, os publicanos, né, os fariseus, doutores da lei, e todos aqueles que estavam ali envolvidos com a eminência, com o governo de Israel naquela época, eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento, né, da Torá oral, que hoje é chamado de Talmud. Eles tinham tudo isso, porém, João chamava essas pessoas para que eles viessem a ter em mente que de nada adiantava conhecer sem obedecer. De nada adiantaria uma fé sem renúncia. De nada adiantaria a frequência, a guarda do sábado, os sacrifícios e tudo isso sem que a pessoa viesse a renunciar à própria vontade. Essa era a mensagem de João. João chamava os seus ouvintes a não somente se arrepender, mas viver uma vida de obediência à palavra de Deus, de renúncia da sua própria vontade. E é o que eu e você, que nós temos que carregar conosco. Escuta o que eu vou te falar. Isso aqui talvez pode ter muitas pessoas não gostar do que eu vou dizer, mas evangelho não é ouvir o que nós gostamos, é ouvir o que nós precisamos. Escute isso, de nada adianta você ter uma religião. De nada adianta você frequentar um templo, uma denominação. De nada adianta você gostar das músicas evangélicas, você gostar de estar nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, de segunda, de terça, de quinta, de sexta, aos sábados. De nada disso adianta se você não obedece à palavra de Deus. De nada vai adiantar você, sabe, até mesmo gostar das lives. Nossa, como que eu gosto de ouvir o pastor, como que eu aprendo, como que é bonito, como que é isso, como que é aquilo. De nada vai adiantar isso se você não renuncia à sua vontade. É a obediência à palavra de Deus, é a renúncia da sua vontade que levará com que o evangelho venha se materializar nas minhas, nas suas, nas nossas ações, na nossa prática diária. E é isso que era a mensagem de João Batista. Por isso que Jesus classificou ele como um dos maiores, ou o maior profeta nascido de mulher que já veio à face da terra. Porque João pregava isso, ensinava isso. E nós temos que ter essa consciência de obediência, essa consciência de renúncia da nossa vontade. Por isso que todos os meses, todas as lives, estamos aqui batendo nessa tecla: obediência à palavra de Deus, renúncia da nossa vontade, gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, enviando o seu unigênito Filho. Todas as lives que caminham conosco, você já está, sabe, consciente de que todas as lives nós estamos falando isso. Por quê? Porque a pregação do evangelho, a mensagem do evangelho é simples. Quem tenta complicar são os seres humanos. Quem tenta complicar a mensagem da verdade são os seres humanos, querendo, né, colocar uma cereja colorida em cima do bolo, querendo colocar tinta para pintar o rabo do pavão. Evangelho é simples. Evangelho é aquilo que foi imposto pelo próprio Senhor Jesus. Quando
quanto mais simples nós pregarmos, quanto mais simples nós anunciarmos, mais fica fácil a compreensão de todos. Jesus nunca tentou colorir o rabo do pavão. Os apóstolos da igreja primitiva nunca tentou inventar palavras mirabolantes para impressionar pessoas. Não, o evangelho é simples. Quem complica são os homens. E João pregava com simplicidade, chamando o povo para a obediência, para a renúncia e automaticamente para viver uma vida de gratidão ao Eterno por ter enviado o seu único, o seu santíssimo Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe outro detalhe importante que fez de João Batista, esse homem é considerado o maior profeta nascido de mulher, esse homem grande perante os demais, porque a mensagem de João era embasada em cima do amor a Deus e amor ao próximo. E é isso que eu quero que você tome consciência de uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo escreveu, e eu vou ler para você isso daqui, porque esta passagem bíblica, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Nós ouvimos esta passagem que eu vou ler em músicas seculares, em músicas evangélicas, em músicas católicas, em músicas de todos os segmentos da face da terra. Porém, a compreensão e a prática, somente quem tem o Espírito Santo para entender isso que nós vamos ler agora. Dá uma olhada nessa passagem bíblica. Vamos ler junto. Eu vou colocar na tela. 1 Coríntios 13, verso 1. Olha isso. 1 Coríntios 13, verso 1. Isso aqui é conhecido em músicas, né? Desde quando eu era criança, né? Pequeno, criança de 5, 10 anos de idade, ouvia tocar nas rádios dos interiores, né? Legião Urbana, Renato Russo, né? Cantando essa música. Dentro do catolicismo tem grupos de música que canta. Dentro do segmento evangélico tem grupos que cantam. Então, essa passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, é conhecidíssima. Porém, o detalhe não está em cantar. O detalhe está em compreender e praticar. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 1 no verso 1 de 1 Coríntios 13. Diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transformasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora começa a realidade do verso 4. O que é o amor? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte professamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito do que é o amor. E ele é tão enfático que ele disse, em parte conhecemos. Mas muito em breve, quando ele se manifestar, nós vamos conhecer ele na essência. Como assim, pastor? Nós conhecemos Jesus em partes. É isso, em partes. Como assim em partes? Nós conhecemos Jesus por aquilo que a Bíblia nos revela. Porém, quando ele vier no arrebatamento para levar a igreja, aí sim, conheceremos por inteiro, face a face estaremos com ele. E experimentaremos deste amor profundo e verdadeiro que é o próprio Jesus, que é o Criador de todas as coisas, o Deus Pai, que é o Espírito Santo que está conosco. E o amor é a essência de Deus.
Se eu não amo o meu próximo, eu não conheço quem é Deus, porque Deus é amor. Pastor, o que é amor ao próximo? Como assim? Veja bem, deixa eu te falar uma coisa. João pregava e ensinava que o amor ao próximo deve ser a nossa prática diária de vida. Jesus pregou e pregava isso. A igreja primitiva pregava isso. Hoje em dia, há uma mudança, uma metamorfose, uma maneira diferente do evangelho ser pregado por muitos, ao ponto que eles confundem o amor, confunde amor com tolerar o pecado. Confunde o que é amor com abraçar o pecado, abraçar os moldes errados e demoníacos de muitos que vivem, as suas práticas enganosas, dizendo o seguinte: não julgueis e não serei julgado, mais amor e menos ódio. Mas as pessoas que falam isso nem sabem o que é amor. Porque o amor não é uma fala, o amor é uma prática. O amor não é simplesmente uma música cantada, o amor é uma maneira vivida. O amor é um respirar, o amor é um praticar, o amor é uma mão estendida, o amor é a empatia de se colocar no lugar do próximo, o amor é a generosidade de entender que tudo que Deus nos deu é para nosso sustento, para o nosso crescimento, o crescimento da nossa família e para o crescimento do próximo. Nada do que Deus confiou em mim é simplesmente somente para mim. Tudo que Deus me deu é para mim, para minha família e para o meu próximo. Se eu não entendo assim, então tudo que eu tenho não passa de uma prática ilusória, de uma prática enganosa. E é isso que João Batista pregava. João Batista ensinava as pessoas a amarem a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que Jesus enalteceu o ministério de João. Por isso que Jesus, demonstrou para todos a significância da vinda de João Batista aqui na face da terra. Você consegue compreender isso? João Batista anunciava, como eu disse para vocês, nesses 3 tópicos: o arrependimento, o arrependimento, a obediência à palavra de Deus e a renúncia da própria vontade, e também o amor ao próximo. E eu vou dizer algo para você. Pensa comigo no que eu vou te falar aqui agora. Tudo o que Deus te deu não é exclusivamente só para você. Todas as virtudes de Deus que tem na sua vida não é exclusivamente para você. Todas as dádivas de Deus na sua vida não é exclusivamente para você. É para a sua família, é para o seu semelhante, é para o seu próximo. Por exemplo, os rios, eles não bebem a sua própria água. As árvores, elas não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores, se você parar para pensar, elas não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da própria natureza. Servir o seu próximo, estender a mão para o seu semelhante, é simplesmente uma regra que Deus impôs aqui nessa terra. Você nunca vai ver um rio bebendo da sua própria água. Você nunca vai ver uma árvore comendo o seu próprio fruto. Você nunca vai ver o sol brilhando e aquecendo a si mesmo. Você nunca vai ver uma flor cheirando o seu próprio perfume, não. Tudo que a criação de Deus, mostra é para o próximo. A vida, ela é maravilhosa, a vida é muito boa, mas ela se torna infinitamente melhor quando nós passamos a entender que nós não vivemos para nós, que nós vivemos para o nosso próximo, que a somatória é para o próximo. Eu vou te falar uma coisa aqui para você entender o que eu estou te falando. De que adiantaria todo o conhecimento que eu busquei? De que valeria tudo aquilo que eu aprendi nesses quase 44 anos que eu tenho? De que valeria se eu guardasse tudo isso só para mim? De que adiantaria todo o conhecimento bíblico se isso está guardado só para mim? De que adiantaria todas as experiências espirituais que eu vivi até o presente momento se eu guardasse isso só para mim? Não. O que faz a vida ter sentido no tocante à minha pessoa é passar para você aquilo que eu aprendi.
É testemunhar as experiências espirituais que eu tive com Deus e que eu estou tendo. É isso que faz a vida ter sentido. E quando eu falo de mim, eu estou me referindo a você. A vida sua, a vida nossa, ela passa a ter mais sentido quando nós entendemos que o que temos não é para nós, mas é para o crescimento e para a evolução do nosso semelhante. Você que tem caminhado conosco, você que tem plantado, semeado, investido nos ribeirinhos, nas crianças e nas famílias em Moçambique. Quem sabe aí na tua própria cidade você tem ajudado pessoas. Tudo isso é o que faz nós deitarmos com a consciência limpa e acordarmos, sabe, no ânimo de somar muito mais na vida do próximo. E é por isso que João Batista passou aqui por essa terra e se tornou o maior de todos os profetas, porque tudo que Deus deu para João, ele não pegou para ele, ele passou para as pessoas. E assim, todos os grandes homens e mulheres de Deus que passaram aqui por essa terra, esses homens e essas mulheres tinham essa mentalidade de que o que Deus confiou não era para si só, mas era para somar na vida do semelhante, na vida do próximo. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você, Deus exige isso de cada um de nós. Por isso é que eu te chamo para uma realidade que talvez você está me acompanhando e você até tem vontade de colocar em prática, mas você percebe que há muitas barreiras e impedimentos para isso acontecer. Escute o que eu vou te falar. A partir de então, eu sei que tem muita gente que já faz isso, mas tem muitas pessoas que ainda não fazem. Escute isso. A partir de então, se esforce para viver com o seguinte pensamento semelhante ao de João Batista. Qual pensamento? Tudo que Deus me deu é para mim, é para minha família, é para o meu semelhante. Nada diz a respeito de mim, tudo diz a respeito dele que tem nos emprestado o fôlego de vida. Os aplausos, os louvores, a glória, a exaltação pertence ao nome dele. E nós, apenas servos e nada mais. E nós, apenas servos, dispostos a obedecer a palavra dele e renunciar à nossa vontade. Servos e servas dispostos a viverem uma vida de gratidão por aquilo que ele tem feito, além daquilo que merecemos. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. E vou te dizer, com toda certeza, nos dias em que nós vivemos, não é porque eu estou te falando. Você está entendendo o que eu vou te falar, você vai entender o que eu vou te falar. Não é porque eu estou te falando, é a realidade. Você não se ouve mais isso. Não se escuta mais isso. Por quê? Porque as pessoas, muitos, ainda existem remanescentes, mas muitos se aproveitam desta palavra para benefício próprio e nada mais. Para benefício e para cumprimento dos seus próprios interesses e nada a respeito do Criador e da imagem e semelhança dele, que é o próximo. É isso que é o problema, que muitas pessoas, quem sabe, está no evangelho, mas vive uma vida triste, uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem nenhuma expectativa de grandeza e de glória de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não vivem, não entendem que tudo que Deus tem dado para ele e para ela é para somar na vida do semelhante, na vida do próximo. E eu quero orar para você, mas antes de orar, eu preciso te mostrar o que está acontecendo através da vida de pessoas que aqui estão, que têm se esforçado para somar na vida do semelhante. Tudo que Deus tem te dado, e você tem entendido isso, que a sua missão é somar na vida dos outros, eu vou te mostrar aqui agora. Você lembra da live que nós fizemos de manhã e também ao meio-dia? Principalmente a do meio-dia, que eu disse para você que nós estamos imbuídos em uma missão de ajudar pessoas carentes e necessitadas, principalmente na região de Moçambique. Eu disse para vocês pela manhã, a respeito de que nós estamos nos entregando de fato e de verdade, todos nós, doando um pouquinho daquilo que somos, um pouquinho daquilo que temos, um pouquinho daquilo que acreditamos, nós estamos doando voluntariamente com a nossa generosidade para outras pessoas, e olha aqui o resultado. Eu não vou falar, eu quero que as imagens falem por mim dentro dessa oportunidade. Dá uma olhada
nisso daqui, se não é de encher os olhos, de encher a nossa alma de alegria na presença de Deus? Dá uma olhada nisso. Estou Claudinei, graça e paz. Veja que conseguimos comprar o colchão e agora vamos fazer a entrega. A vovó Binda realmente vai adorar aqui esse colchão, vai gostar. Nunca teve a oportunidade de dormir no colchão e agora vamos aí para poder realizar este sonho. Graças a todos os irmãos aí do Ministério Milagres Extraordinário. E já vamos fazer a entrega aqui no nome de Jesus. Deus abençoe. Olha só isso aqui, ó. O pastor Gabriel, tá? Pelo horário do meio-dia, de manhã também, desde ontem isso vem acontecendo, vocês ajudando, enviando a sua contribuição. Muitas pessoas que estão aqui se condoeram da vovó Binda. Alguns fizeram o depósito na conta do ministério, fizeram o Pix e escreveram embaixo: ajuda para a vovó Binda, ajuda para a vovó Binda. E nós pegamos esse montante, mandamos para o pastor Gabriel. Ele, agora, nas últimas horas da tarde lá, início da noite, porque agora é madrugada lá já, ele foi na loja. Você pode ver que está escurecendo lá, tá vendo? Está começando a escurecer. Nessas imagens dá para a gente ver que está começando a escurecer. Ele foi na loja, comprou um colchão para a vovó Binda, pegou, sabe, uma casa, alugou uma casa para ela, e ela, graças a Deus, hoje já vai dormir, não debaixo de uma árvore, vai dormir em uma casa. Pela primeira vez na história da existência da vovó Binda, que é uma senhora que tem mais de 70 anos de idade, pela primeira vez na vida, vai dormir em cima de um colchão. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Eu estou te mostrando isso para você entender o que é somar na vida de pessoas. Não tirou comida da boca dos teus filhos, não te deixou mais pobre, mas a sua contribuição gerou expectativas em Deus, né? Expectativas em Deus na vida de uma senhora que, quem sabe, a vida inteira questionou: se Deus me ama, por que até hoje eu nunca tive o direito de dormir em cima de um colchão? Se Deus me ama, por que até hoje eu sempre dormi em cima de um pedaço de plástico, de uma esteira de palha? Por quê? Olha isso aqui. Deixa eu colocar para você ver, para que não fique nas minhas palavras. Você que pode, deixa o seu like aí, compartilhe, passe para frente. É a primeira vez que eu estou te pedindo um like nesta live aqui, antes do início, né? No início eu te pedi e depois não pedi mais. Deixa o seu like, chame todo mundo. Olha isso daqui, escute isso. Graça e paz, milagres extraordinários. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Claudinei e todos os irmãos do Brasil que nos acompanham. Meus irmãos, eu mandei um vídeo há pouco tempo mostrando aos irmãos a situação da vovó Binda. Ela dormia nesse plástico aqui, passava toda a sua noite neste plástico, sem almofada. E o pastor Claudinei mandou aqui uma oferta juntamente com os irmãos de Milagres Extraordinários. E nesta oferta compramos aqui um colchão e compramos aqui também uma almofada, e agora estamos aqui fazendo a entrega para a vovó Binda. Meus queridos, Deus abençoe ricamente a todos vocês. Essa é a casa de aluguel, que ela paga R$50 por cada mês, nós ajudamos pagando. Essa casa que ela está é a casa de aluguel, tá? Você lembra daquele processo que aconteceu, que o proprietário da casa despejou ela porque ela atrasou os aluguéis? Pois é, essa é a casa. Só que o pastor não vai deixar ela nessa casa, não. Ele vai pegar uma casa melhor, porque tem muita gente que está aqui que se voluntariou a ajudar no aluguel da vovó Binda até nós terminarmos de cobrir a igreja e também terminarmos a construção da escola. Então, até lá, algumas pessoas que estão aqui comigo, aqui na linha do tempo, eu não vou citar os nomes, mas estão aqui agora, nesse momento, se voluntariaram dizendo: pastor, aluga a casa para a vovó Binda, que nós ajudamos no aluguel. Está aí, ó, ela está... O pastor vai pegar uma casa melhor do que essa daí, conseguiu, para ela não ficar debaixo da árvore lá no terreno que a igreja comprou, que nós compramos para ela. Então, o pastor conseguiu esse lugar, mas vai pegar uma casa melhor, porque essa casa que ela está aí, de momento, tem muita goteira e pelo valor do aluguel, não vale a pena estar aí nessa casa, né, nesse lugar, dessas paredes de madeira com pedras. Então, nas próximas horas, vocês irão ver o vídeo que o pastor vai mandar da casa alugada para a vovó Binda, mas agora, nesse momento, eu quero que você preste atenção para você ouvir o que o pastor está dizendo. Olha o semblante dela, ela não está sorridente, porque é tanto sofrimento que não há de onde tirar um sorriso, mas você pode ver que o rosto dela já está um rosto diferente. Olha o semblante dela, dá um entender que ela está mais, sabe, com um brilho diferente de alegria, por saber que será a primeira noite na sua vida que ela vai dormir em cima de um colchão
de verdade. Sempre dormindo em cima de esteiras de palha. Sempre dormindo em cima de saco plástico. E olha o que olha o que todos nós estamos gerando na vida desta senhora de mais de 70 anos de idade. Olha isso daqui, se não é o agir de Deus. Olha isso, escute. Escute isso para você ver se não é bênção de Deus. Que ela paga R$50 por cada mês, nós ajudamos pagando, mas já compramos um terreno para ela, falta apenas levantarmos uma casa para poder ela ficar na sua própria casa, mas louvado seja Deus que conseguimos ainda pagar a renda de casa, mas precisamos de uma casa melhor, porque agora quando chove enche muita água, ela fica sem onde realmente dormir e esse colchão vai se estragar quando chover, porque realmente dentro de casa não está nada seguro, principalmente no momento da chuva. Mas quero agradecer aqui por este vídeo, agradecer ao pastor Claudinei e todos os irmãos aí que ofertaram para a compra desse colchão e almofada para a vovó Binda. Que Deus continue vos abençoando no nome e no sangue de Jesus. Gente, isso é muito glorioso. Isso dispensa comentários. Eu vou te falar uma coisa, você há de entender o que eu vou te dizer aqui nesse momento. É tão fácil a gente mudar a vida de algumas pessoas, é tão pouco, né? Tão pouco. Teve pessoas que ajudou dentro da sua condição com R$20, outros com 5, outros com R$2, outros com 100, com 500, com R$1.000, enfim, cada um dentro da sua condição. E a gente, com valores que não está nos deixando mais pobre, com esses valores, nós estamos conseguindo mudar a vida de pessoas, sabe? Estamos conseguindo colocar um pouco de tempero na vida de pessoas que a vida inteira viveu uma vida sem graça, uma vida sem nenhuma motivação, sem nenhum sentido, sabe? Sabe por que disso? Porque quando nós entendemos que o que Deus tem nos dado não é somente para nós, mas é para somar na vida do nosso próximo, então o evangelho passa a ser uma materialização a partir das nossas ações. Dá uma olhada nisso. Eu vou colocar outro vídeo aqui de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu nesse dia de hoje, para você entender que nós podemos melhorar a vida de muita gente. E para nós melhorar a vida de pessoas, não precisa vender o carro, vender a casa, entregar todo o teu salário, pegar lá o teu seguro-desemprego, pegar o teu acerto da firma onde você trabalhou e entregar tudo em forma de oferta, de sacrifício. Não é isso. É você ter uma porcentagem da sua generosidade. E cada um doando um pouquinho da sua generosidade, nós somos capazes de mudar a vida de muita gente. Olha isso daqui, olha com atenção esse vídeo e escuta o que o pastor Gabriel vai falar nessas imagens. Olha isso. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Estou aqui com a vovó Binda, conseguimos conquistar este colchão. E não só colchão, temos aqui uma almofada. Meus irmãos, a vovó Binda, desde a sua juventude, ela confirma que isto, falou para mim aqui confirmando, que desde a sua juventude nunca teve uma oportunidade de dormir num colchão. Essa aqui era o plástico que ela dormia desde não esse mesmo plástico, mas ela já trocou vários plásticos, teras, e isso aqui serve de almofada. E hoje, pela primeira vez, está tendo um colchão, uma almofada, e veja a casa que ela está. Veja só, tem muitos buracos, né? Tem muitos buracos aqui, tem muitas lombas aqui, e ela dormia por cima disto a vida inteira. É a vida inteira que ela passava enfrentando esta luta, essa dificuldade, e agora ela está tendo um colchão próprio pela primeira vez, e ela está muito feliz, e ela vai agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Antes da vovó Binda agradecer, é o que eu disse para você. A gente não precisamos de muita coisa para fazer uma pessoa feliz. Não precisamos de muita coisa. Você que está me acompanhando, eu vou te falar uma coisa, que eu não estou querendo mexer com o teu emocional, não. Até porque nós não trabalhamos com emoção, nós trabalhamos com fé, sabe? Nós não mexemos com emoção, nós mexemos com fé. E fé não tem nada a ver com emoção. Mas escuta o que eu vou te falar. Hoje, quando você deitar à noite para dormir, aí na sua região, ou quem sabe você já está até deitado para descansar depois de um dia de trabalho corrido, pense uma coisa, não é só você que está dormindo em um colchão, até mesmo em uma rede ou em qualquer lugar aí dentro da sua casa. Você está proporcionando outras pessoas terem um pingo a mais de satisfação em viver. Um pouquinho a mais de alegria e de expectativa de entender, Deus me ama. Deus me ama, Jesus me ama, o Espírito Santo me ama
E tem outros seres humanos também que me amam, lá do outro lado, em outro continente. Estamos aqui na África, né? E de outro continente, lá do Brasil, lá da Europa, de vários outros países e continentes, tem gente se importando comigo. Olha eu deitado em um colchão. Olha eu deitado usando um travesseiro. Sabe, gente? E isso é muito pouco, sabe? Para cada um de nós. Isso não deixa nossos filhos sem o que comer na mesa. Isso não nos deixa sem a condição de colocar gasolina em nosso veículo, sem a condição de pagar nossa água, nossa luz, a nossa internet, nossas prestações, de saldar os nossos compromissos. É um pouquinho da generosidade de cada um que está gerando essa grandeza. Vamos ver se nós conseguimos ouvir a vovó Binda falar. Vamos lá. Pela primeira vez, junto com vocês, eu vou ouvir ela falar. Segundo o pastor, vai ouvir ela falar. Vamos ver se nós conseguimos ouvir ela dizendo. Vamos lá. Nos ajudando na missão aqui em Moçambique. Vovô Binda pergunta por ativo. Matsanzai? Tanzania malingi brigado malingi mwetabasa vyano. Kuna baba wapano na wenzeni ranipeza Mungu pekata tena kuna Mungu. Haleluya. Ela está agradecendo aqui. Desde que ela nasceu, nunca dormiu por cima de um colchão. E ela está agradecendo em nosso dialeto aqui, agradecendo a todos vocês que estão aí apoiando. Continuam nos apoiando e fazendo parte conosco nesta obra. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Forte abraço. Gente, isso é rico demais. Você está entendendo? Você não entendeu o que ela disse. O pastor Gabriel está interpretando tudo que ela falou. Mas você sabe o que é isso, né? Nós estamos somando na vida dela, quem sabe 99,9% de todo mundo que aqui está nunca terão a oportunidade de dar um abraço à vovó Binda, sabe? De estar com ela, de estar do lado dela, ouvindo ela falar aí no dialeto, né, do vilarejo, no dialeto da aldeia que ela vive nessa região de Moçambique, né? Ninguém vai ter oportunidade, quem sabe, de estar lá, mas ela está falando, o pastor está interpretando e você está vendo a verdade, a realidade tão profunda do que um povo unido é capaz de fazer na face da terra, do que uma igreja unida, do que homens e mulheres determinados a somar na vida de pessoas são capazes de fazer. Ela está do outro lado, lá no outro continente, a mais de 10 mil quilômetros do Brasil. Porém, cada um de nós doando um pouquinho, olha a somatória. Eu te falo uma coisa, isso daqui, eu sei que você também vai entender o que eu vou te falar, isso daqui faz dentro de mim acender uma chama e uma voz profunda da parte do Eterno brada no meu interior dizendo: vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo o que é correto, o que é honesto, o que é justo, o que é verdadeiro. Por quê? Porque todos nós, tirando um pouquinho de cada um, estamos doando generosidade e ela está aqui relatando que na idade que ela tem, nunca na vida ela teve oportunidade de dormir em um colchão. Pastor, você está fazendo alarde por um colchão, por um travesseiro? Só sabe o valor de um colchão e de um travesseiro aquele que a vida inteira dormiu em cima de um pedaço de plástico. Só sabe o valor que tem um teto para cobrir aquele que está dormindo debaixo dos bancos de praça, debaixo das marquises ou no relento debaixo de uma árvore. Então, fica até difícil transmitir para algumas pessoas insatisfeitas a gratidão que há dentro de uma senhora como essa de ter sido alcançada por uma dádiva tão insignificante para muitos, mas que para ela é a primeira grande experiência em toda a sua vida, que é dormir em um colchão com um travesseiro. Ouça isso. Nos acompanhando e nos ajudando na missão aqui em Moçambique. Vovô Binda pergunta por ativo. Matsanzai? Tanzania malingi brigado malingi mwetabasa vyano. Kuna baba wapano na wenzeni ranipeza Mungu pekata tena kuna Mungu. Haleluya. Ela está agradecendo aqui. Desde que ela nasceu, nunca dormiu por cima de um colchão. E ela está agradecendo em nosso dialeto aqui, agradecendo a todos vocês que estão aí apoiando. Continuam nos apoiando e fazendo parte conosco nesta obra. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Forte abraço. Glória a Deus. Isso é glorioso, hein, gente? Isso é bênção de Deus. Isso é uma dádiva que nos dispensa comentários, sabe? Isso nos deixa realmente maravilhados na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Essa é a grande realidade. E você que está conosco, né? Você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, onde quer que você venha estar, saiba de uma coisa. Nós somos capazes de facilitar
a pregação do evangelho na vida de outras pessoas. Como assim, pastor? Se nós praticarmos essa generosidade, cada um, como nós estamos aqui unidos, cada um doando dentro daquilo que pode, nós somos capazes de facilitar a transformação. Você acha que não ficou mais fácil para o pastor Gabriel ganhar a vovó Binda e todo o vilarejo para Jesus, depois de pessoas verem esse colchão chegando na casa dela? Eu volto a repetir, não estou fazendo alarde em cima de um colchão e de um travesseiro, mas nós estamos vendo a realidade da vida dessas pessoas, tá? E como eu disse esses dias atrás, uma senhora do próprio Moçambique entrou, né, na ligação, mandando mensagem pelo WhatsApp, afrontando a mim e a minha esposa. Com certeza, uma mulher como essa nunca foi ver as dores de uma senhora como essa que nunca dormiu em cima de um colchão. Enquanto ela está dormindo no colchão, que faz massagem em vários sentidos, né? Massagem nas pernas, nas costas, nos braços, o colchão vibrador que massageia, uma senhora dessa está dormindo no plástico e sofrendo, sem ter o que comer, comendo angu de trigo com folha de milho, folha de quiabo, refogado no fogo e na água, né? Olha isso daqui. Eu vou colocar essas imagens aqui para nós já fazermos uma oração, agradecendo a Deus. O número da conta do ministério está fixado aqui na tela. O número do CNPJ também, para você nos ajudar. Nós colocamos, né, o pastor Gabriel, ele, do dinheiro que foi enviado para cobrir a igreja, tá? 15 mil do canal Milagres Extraordinários, do canal Milagres Extraordinários Europa, do canal Pastor Claudinei Oliveira, do canal Valquíria Oliveira MME, do canal Povo da Fé e Povo da Fé Oficial, nós enviamos 30 mil reais. Desse valor, o pastor Gabriel tirou 8 mil para fazer a instalação da energia elétrica, tá? No vilarejo. Os postes que havia sido colocado foram tirados esses postes, porque foi reprovado pelo governo, e nós automaticamente teve que comprar novos postes, né, como nós apresentamos para vocês no período do horário do meio-dia, e automaticamente eu vou mostrar para você aqui agora o poste, né, como nós falamos, sendo instalado aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o funcionário da fornecedora de energia, colocando lá, ó, o transformador, puxando fio, e nas próximas lives, nos próximos dias, já estaremos mostrando imagens para vocês das casas aí da região recebendo a energia elétrica, como a Mônica até falou na live do meio-dia, pessoas tendo o direito de ter uma geladeira, de tomar uma água fria, de tomar um banho quente e algo semelhante que você sabe que a energia elétrica pode proporcionar em uma região que chega, né? Então, eu peço a vocês, nos ajude com a sua oferta, com o seu dízimo, com as suas primícias, tá? Para que o nome do Criador venha a ser glorificado na vida de cada um de nós. Ajude. Tudo que você tem enviado, nós estamos revertendo para estas pessoas que têm tanto necessitado na região ali de Moçambique. Ouça isso daqui, ouça com atenção. Queridos irmãos, estamos aqui nesta linda noite com a vovó Binda. Meus irmãos, esta mulher que os irmãos estão a ver, ela foi criança, cresceu até a idade que está, nunca teve uma oportunidade de dormir num colchão como esse. Ela passava todas as noites dormindo aqui neste plástico, no chão, sem piso, e às vezes machucava muito o corpo dela, mas por falta de condições ela enfrentou até a idade que ela está dormindo nos plásticos como esse. E agora o Milagre Extraordinário, juntamente com o pastor Claudinei, conseguiram mandar este colchão para a África e essa almofada. Meus irmãos, a distância nunca foi barreira. O pastor Claudinei tem nos ajudado bastante. Apesar de os irmãos também tiverem necessidade, os irmãos também têm vossas próprias necessidades. Mas através do pastor Claudinei e o Milagre Extraordinário, os irmãos conseguiram aqui mandar esta almofada e esse colchão. E a vovó Binda, a partir de hoje, estará dormindo no seu próprio colchão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o pastor Claudinei. Muito obrigado pela oferta. Que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus. Obrigado, pastor Gabriel, por ser um pastor tão jovem, né? E do outro lado do mundo, poderia se corromper, né? Por causa de dinheiro, como muitos pastores que estão na África são ovacionados, né? A se corromper por migalhas, né? E assim eles se entregam, né, à avareza, à ganância, ao engano, mas o pastor
tudo que nós temos enviado para lá, ele tem feito um bom uso e mostrado através das imagens como prestação de conta para todos vocês. E é aquilo, gente, eu vou dizer uma coisa para você, e vou dizer assim com muita sinceridade, não deixa nada te tirar do foco. Não deixa nada roubar de você essa generosidade. Não deixa palavras de ninguém te colocar para baixo. Não deixa a voz de Satanás usando pessoas te desmotivar em momento algum. Porque você sabe que nós estamos no caminho certo. Que caminho certo? Amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes, quem sabe, esse valor que você mandou, que a vovó Binda está tendo a oportunidade de, pela primeira vez na vida, ter um colchão, uma casa alugada para ela viver, para ela morar, para ela dormir. Quem sabe, dependendo da situação, se você enviasse esse valor, né, até mesmo para muitos lugares, muitas denominações, esse dinheiro não teria uso absolutamente em nada. Era só para enriquecer um pouco mais a denominação e o CNPJ daquele ministério, que já tem igreja própria, já tem uma boa conta bancária farta, né? Já tem de tudo. Mas o que você está fazendo, você está ajudando pessoas que não têm nada e você está vendo. E enquanto houver fôlego de vida em nós, você vai ajudar e nós vamos te mostrar. Você vai ajudar e nós vamos te mostrar para que fique bem claro que nós temos condições de ajudar as pessoas a terem um pouco melhor de vida. Uma vida um pouco melhor na presença do Deus Criador de todas as coisas, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nas próximas horas e nos próximos dias, a energia elétrica vai chegar na casa da vovó Binda. Você está vendo que o pastor está colocando o colchão lá dentro do quartinho dela e está tudo escuro, porque ainda não tem energia. E, com certeza, ela não tem nem uma lamparina lá, porque a condição é precária, né? Mas nós vamos ter condições de colocar energia na casa dela, luz, depois vamos construir o terreno que foi comprado e o nome de Cristo Jesus será glorificado. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família e dizer, você está no caminho certo. Você está fazendo aquilo que é agradável a Deus. Não permita nada e ninguém te tirar desse foco, porque é isso que é o evangelho na prática, tá bom? Que Deus te abençoe. Tá aí, ó, na tela, o número do CNPJ, que é o Pix. Esse telefone que está ali marcado como WhatsApp, além de ser o WhatsApp que a minha esposa atende vocês, é também o número do Pix do Banco do Bradesco. Então, se você quiser mandar pelo telefone também, que está aí, pode mandar, tá bom? O CNPJ é o Pix e o número do telefone do WhatsApp também é um Pix e tem o número da conta para você ir numa Caixa Econômica Federal, em uma lotérica. Se você quer nos ajudar através da conta do Banco do Itaú ou de outras agências, entre em contato com a minha esposa, que está com esse telefone agora de prontidão para te atender, tá? Você também pode entrar em contato para pegar o número, né, do código do PayPal, também o número do código IBAN, o código SWIFT, para que você possa estar, em nome de Jesus, ajudando nesse desafio que nós desinteiramos o dinheiro da cobertura da igreja para comprar os postes, né? R$4.000 da parte do canal Pastor Claudinei Oliveira e 4.000 da parte do canal Povo da Fé com o Pastor Giovanni. Então, contamos com a sua contribuição, com a sua ajuda, para que nós possamos saudar os compromissos que estamos tendo lá na África e, muito em breve, no estrugir da trombeta, quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós irmos ao seu encontro e contemplar de fato e de verdade como foi bom ajudar e somar na vida do nosso próximo e do nosso semelhante, tá bom? Eu vou concluir com todos vocês fazendo uma oração. Eu peço para você que ainda não me escreveu aí na linha do tempo sobre o nome da sua família, o nome da sua cidade, faça isso agora, que nós estaremos orando e te apresentando a Deus em nome de Jesus dentro desse momento, dentro dessa oportunidade. Lembrando que após a cobertura da igreja, nós estaremos construindo a escola. Essa semana aconteceu uma tragédia, né? A escola em que as crianças lá estudavam, o telhado, juntamente com as paredes de barro, caiu em cima das crianças, muitas crianças ficaram feridas, graças a Deus não houve óbito, mas muitas perdas materiais, né? O povo já não tem condição nenhuma desse lugar, nessa região, e até a pequena condição que tem o telhado da escola com as paredes caiu em cima das crianças, mas graças a Deus não houve danos maiores, a vida de ninguém foi perdida, né? Então eu peço para você, nos ajude nesse desafio, tenho certeza que o Eterno há de recompensar absolutamente a todos que estão se prontificando
a nos ajudar nesse desafio, tá bom? Vou orar por você agora, pela sua casa, pela sua família e pedir a Deus que te abençoe, que te prospere, que multiplique 1000 vezes mais na sua vida e também na vida de toda a sua família. Oremos ao Eterno. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração. Quero te agradecer pela vida de todos que têm diariamente assistido às lives, que têm se compadecido, que têm ajudado, meu Deus, a essas crianças, essas famílias, essas pessoas a terem, meu Deus, o seu sonho realizado. Sonho que aqui no Ocidente parece ser até uma loucura falar isso, mas tu sabe que é a verdade. O sonho de ter um prato de comida, o sonho, meu Deus, de ter um lugar para dormir, o sonho de ter uma casa, meu Pai, para o proteger do sol e da chuva. Abençoe a todos que têm ajudado, a todos que têm semeado em nome de Jesus. Prospere e multiplique 1000 vezes mais. Em nome de Jesus Cristo, derrame das tuas bênçãos, da tua provisão, da tua prosperidade sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus, paralisa os espíritos da miséria, os espíritos da ingratidão, da insatisfação, da murmuração. Paralisa todas as trevas e todos os males. Em nome de Jesus, abençoe os dizimistas, os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinário, os mantenedores, ó Deus, do desafio de todos os finais de semana, que é de colocar o alimento para essas crianças. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade. Gente, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guarde, que as promessas de Deus venham se materializar na sua vida. E não esqueça que está aí na tela o número do CNPJ do Ministério e também o número da conta do Ministério, o telefone para você entrar em contato e também é o número de um Pix. Ajude para que nós possamos, nas próximas lives, estar te mostrando tudo o que estamos juntos fazendo em prol do nosso semelhante. Beijo na sua alma. Deus te abençoe e vamos praticar o Evangelho como João Batista praticou. E praticou com tanta excelência que ele foi reconhecido pelo próprio Jesus como o maior profeta que passou pela face da terra. Deus te abençoe. Vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e vamos juntos fazer com que o Evangelho venha se materializar na face da terra. Deus abençoe a todos.